Imagine dois caras, Vítor e Trevor. Mesma idade, mesmo bairro. Ambos completam 40 anos no mesmo dia. Nada lhes foi dado de bandeja. Nenhuma herança, nenhuma sorte inesperada. Aos 55, Vítor está livre. Ele acorda sem despertador. Ele escolhe o que fazer com o seu dia. O dinheiro trabalha para ele enquanto ele dorme. Trevor ainda está ralando, ainda conferindo seu saldo antes de cada ida ao supermercado, ainda calculando quantos anos mais ele tem que trabalhar antes de poder finalmente respirar. Eis a verdade incomoda. A diferença entre Vítor e Trevor não aconteceu aos 55. Aconteceu aos 40. A maioria das pessoas pensa nos 40 como uma meia-idade, um ponto de virada, talvez uma crise, talvez apenas mais do mesmo. Mas financeiramente, seus 40 anos são a década mais poderosa de toda a sua vida. E a maioria das pessoas, como Trevor, desperdiçou essa oportunidade sem nunca saber o que tinha. Eis porque esta década é diferente. Aos 20 anos, você tinha tempo. Mas não dinheiro. Aos 30, você tinha algum dinheiro, mas também dívidas, filhos e o caos da vida. Mas aos 40, se você tiver sido minimamente intencional, você começa a ter ambos. A renda é maior. Os filhos estão um pouco mais velhos. O pânico do início da vida adulta começa a diminuir. Essa combinação de tempo e capital é rara. Ela só acontece uma vez. Os juros compostos começam a trabalhar seriamente aos 40 anos, se você os alimentou corretamente. Albert Einstein teria chamado isso de a oitava maravilha do mundo. Se ele disse isso ou não, a matemática comprova. Se você investir $500 por mês a partir dos 40 anos, com um retorno médio anual de 8%, aos 65 anos, você terá aproximadamente $475 mil. Começando aos 45 anos, os mesmos $500 por mês se transformam em aproximadamente $295 mil. Mesma contribuição, mesma taxa, com 5 anos de diferença. Isso representa quase $180 mil perdidos. Não porque ele fez um mau investimento, mas simplesmente porque o tempo passou. Vítor entendeu isso aos 40. Trevor disse a si mesmo que começaria no ano seguinte. Então, se os 40 anos são tão poderosos, por que Trevor chegou lá completamente despreparado? 2 palavras: inflação do estilo de vida. É o ladrão silencioso sobre o qual ninguém fala em jantares. Trevor recebeu um aumento. Comprou um carro melhor. Foi promovido. Mudou a casa. Sua renda aumentou. E, de alguma forma, a cada ano, sua conta bancária permanecia praticamente a mesma. Inflação do estilo de vida, a assassina silenciosa da riqueza e, o pior, parecia um progresso. Ele estava ganhando mais. Vivendo melhor. Mas, por baixo da superfície, seu patrimônio líquido mal se mexia. Existe um termo psicológico para isso: adaptação hedônica. Quanto mais você tem, mais normal parece, e mais você precisa para sentir a mesma satisfação. Trevor não estava ficando mais rico. Ele estava correndo mais rápido apenas para ficar no mesmo lugar. A essa altura, ele havia construído uma vida inteira em torno de sua renda. A hipoteca, as prestações do carro, a mensalidade da escola particular, as férias que pareciam necessárias, tudo atrelado ao que ele ganhava, não ao que possuía. Então, quando alguém perguntou a Trevor: e se você parasse de trabalhar amanhã? A resposta honesta foi aterrorizante, porque sem aquele salário, tudo desmorona. Isso não é liberdade. Isso é uma gaiola dourada. Vítor olhou para o mesmo contra-cheque e tomou uma decisão diferente. Então, o que Vítor fez de diferente? Tudo se resume a uma mudança de mentalidade e parece simples demais. Vítor parou de perguntar: quanto eu ganho? E começou a perguntar quanto eu guardo e o que esse dinheiro faz enquanto eu durmo. Essa simples pergunta mudou tudo para ele, porque renda é um trabalho. Ativos são um exército. Cada dólar que Vítor investia em fundos de índice, em imóveis, em uma conta de alto rendimento, era um pequeno soldado trabalhando em seu nome juros compostos aos 40, porque o momento certo é tudo 24 horas por dia. O objetivo não era ganhar mais soldados. Era mobilizar os que ele já tinha. É aqui que o número FI, seu número de independência financeira, tornou-se a obsessão de Vítor.
Seu número FI é a quantia de dinheiro que você precisa investir para viver dos rendimentos indefinidamente, sem nunca tocar no capital principal. A fórmula mais usada é a regra dos 4%. Se você puder sacrificar 4% do seu portfólio a cada ano para cobrir suas despesas de vida, você é financeiramente livre. Então, se você precisa de $60.000 por ano para viver, seu número para alcançar a independência financeira é de $1,5 milhão. Isso parece enorme, mas saber o número deu a Vítor uma meta, e metas mudam o comportamento. Trevor nunca teve uma meta. Ele simplesmente gastava o que sobrava depois das contas. Vítor tinha um número. Vítor tinha um plano e, por volta dos 45 anos, esse plano estava se acelerando. Então, quais foram as decisões que separaram Vítor de Trevor? Primeiro, a decisão sobre a hipoteca. Ambos estavam na metade da hipoteca aos 40 anos. Trevor refinanciou, sacou patrimônio e reformou a cozinha. Parecia uma decisão inteligente. A casa ficou ótima. Vítor olhou para o mesmo patrimônio e viu algo diferente. Ele viu capital. Ele o redirecionou para ativos geradores de renda. Uma ação fortaleceu a estrutura. A outra abriu a porta de saída. Segundo, a decisão sobre a conta de aposentadoria. Vítor contribuiu com o valor máximo permitido para seu plano 401k todos os anos. Sem exceção. Ele também utilizou a contribuição adicional disponível para pessoas com mais de 50 anos, $8.000 extras anualmente. Uma alavanca que Trevor nem sabia que existia. Trevor contribuía apenas o suficiente para receber a contrapartida do empregador e considerava o assunto encerrado. Essa lacuna, acumulada ao longo de 15 anos, é a diferença entre opções e obrigações. Terceiro, a decisão de diversificação de renda. Vítor sabia que uma única fonte de renda era frágil. Uma demissão, um problema de saúde, uma reestruturação da empresa, e tudo construído sobre essa única fonte desmorona da noite para o dia. Então, enquanto sua carreira ainda estava sólida, ele construiu um segundo fundo de índice que pagava dividendos e, em seguida, um pequeno imóvel para aluguel. Nada extravagante, apenas consistente. Trevor disse a si mesmo que diversificaria eventualmente. O eventualmente nunca chegou. Quarto, e este é desconfortável, a decisão sobre gastos sociais. Vítor e Trevor frequentavam os mesmos círculos, os mesmos amigos, os mesmos convites, a mesma pressão. Para acompanhar. Vítor disse não. Discretamente, sem drama, com mais frequência do que qualquer um percebia. Ele pulou a viagem de aniversário automatize seu caminho para a independência financeira. Dirigiu o carro por mais 3 anos. Não anunciou. Não postou nada sobre isso. Simplesmente fez a ligação repetidas vezes. Trevor disse sim todas as vezes porque ninguém posta o saldo da corretora no Instagram. Eles postam a viagem para Cancún. E aqui está a parte mais dolorosa da história de Trevor. Ele não foi irresponsável. Não foi imprudente. Trabalhou duro, pagou suas contas e, por todos os aspectos externos, parecia estar bem. Mas parecer estar bem e, de fato, construir riqueza são duas coisas completamente diferentes. E Trevor nunca parou para se perguntar qual delas ele estava de fato fazendo. Vítor fazia essa pergunta todos os anos e as respostas mudaram sua vida. Vítor não estava escolhendo entre diversão e sofrimento. Ele estava escolhendo entre diversão agora e liberdade depois. Trevor escolheu o agora todas as vezes. E aos 55 anos, ele ainda escolhe o agora porque não tem outra opção. Eis o que quero que você lembre disso. Vítor e Trevor não foram separados pela sorte, nem pelo talento, salário ou o bairro em que cresceram. Eles foram separados por decisões tomadas silenciosamente, consistentemente adaptação hedônica versus mentalidade de liberdade financeira ao longo de uma única década. Vítor não teve um momento mágico. Ele teve 1000 pequenos momentos em que escolheu o ativo em vez da despesa, o plano em vez do impulso, a versão futura de si mesmo em vez da presente. E aqui está a parte que mais importa. Você não está ouvindo isso por acaso. O fato de você estar aqui fazendo essas perguntas, pensando sobre isso, já é mais do que a maioria das pessoas faz. Isso já é uma decisão na direção certa. Seus 40 anos não são um aviso.
são um convite. A janela está aberta. A matemática ainda funciona. Os juros compostos ainda estão esperando, mas não esperarão para sempre. Vítor ou Trevor, a questão não é qual você tem sido, mas sim qual seu plano de ação para investir na aposentadoria começa hoje. Você decide começar agora mesmo, hoje. Se este episódio te impactou, se Vítor e Trevor te fizeram pensar sobre seus próprios 40 anos de uma maneira que você nunca pensou antes, inscreva-se no Sketchinance. Toda semana, analisamos os conceitos financeiros que realmente fazem a diferença e que te consolidam. Sem arruação, sem propaganda enganosa, sem elitismo, apenas a verdade que realmente importa. Inscreva-se e nos vemos no próximo Send Feedback. Use de arroz to Seed Full Translation.